A paz do Senhor aos irmãos. A Deus, pela oportunidade desta noite de nos reunirmos aqui para glorificar o nome do Senhor. Na verdade, este é o terceiro culto desta terça-feira. E em todos eles temos visto as boas mãos do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, versículos de número 22 ao 33. Não se assuste, que está tudo em ordem. Efésios capítulo 5, versículos 22 em diante. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também recebeu a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Podem tomar assento? Glorificamos a Deus pela oportunidade deste culto comemorativo dos 74 anos. Nós fizemos um acordo, um tratado no ministério, que todas as igrejas do Brasil e fora deles comemorariam no dia de hoje ou em diante, durante esse mês de setembro, o aniversário de Perus, o aniversário da Assembleia de Deus de Perus, da sua fundação, do seu nascimento, trazer também um pouco da história de Perus, porque às vezes o crente participa da igreja, serve na igreja e não conhece nada da igreja, não sabe como começou, não sabe o trabalho que tiveram, não sabe onde começou, por onde andou e onde chegou até o dia de hoje. Então, as comemorações é para resgatar um pouco da história e ver quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu pensando, se eu for ficar aqui pontuando história, mais história em cima de história, eu vou acabar perdendo o tempo de ministrar a palavra de Deus juntamente com a história. E fui buscar um texto, dentre vários textos que a gente poderia focar nesta noite, eu me deparei com Paulo insistindo para que a igreja mentalize a comunhão como um casamento. E não é um casamento qualquer, é um casamento perfeito. Diga comigo, casamento perfeito. Mais forte, casamento perfeito.
Não estou falando daquele casamento pensando em briga, pensando em separação, pensando em divórcio, arrependido de ter casado, e quando alguém pergunta assim, você se casaria com essa mulher de novo? Ou para a mulher, porque não tem um lado só a coisa, né? A Bíblia diz aqui que tem os dois lados, as obrigações e os deveres do marido, as obrigações e os deveres da mulher, tem os dois lados. Se perguntar para a mulher, você se casaria com seu marido de novo? Misericórdia! Se eu tivesse a oportunidade, eu faria tudo diferente. Mas você vai encontrar gente que diria assim, casaria, aleluia, casaria de novo. Mas tem trancos e barrancos, não tem problema, mas é um casamento. Casamento aqui na terra, ele não é a perfeição. A perfeição é o casamento entre Cristo e a igreja. Então, tudo que você puder extrair desse relacionamento, você traga para a sua mente, para o seu coração, para o seu sentimento, e sinta, e tenha certeza de que Deus sonha sempre o melhor para nós, não é o pior. Não é o pior. Quem olha a história de Perus hoje, olha, a igreja, não, volta lá atrás. Volta lá atrás, quando começou no salãozinho, 1947, começou nas casas, depois no salão, de 1947, parecia que o bairro não ia para lugar nenhum, parecia que tudo atrasado, chovia pó de cimento aqui, no bairro, numa região contaminado, o ar impuro, a rua de barro para subir lá onde foi construída a primeira igreja era de barro, era de terra. Os ônibus, quando vinham de fora, paravam aqui embaixo, porque não dava para subir, depende do tempo, se fosse de chuva ou não. Para mim, sair de Vila Santa Maria com a igreja, com meus pais, quando falava, nós vamos para Perus, para mim era uma viagem interestadual, na minha cabeça de menino. Era uma viagem interestadual, vinha aquele ônibus grandão, tinha aquele baita ônibus que parece que levava 200, né? Mas era a igreja só, era a igreja. A igreja vinha para a festa, participava da festa, voltava alegre, e voltava à tarde de domingo para casa, e não acabou o culto ali não, à noite todo mundo para a igreja, todo mundo. E uma boa notícia, não tinha carro, ninguém tinha carro. Quando a igreja saía era de pau de arara, caminhão que você coloca os bancos em cima, hoje é até proibido, né? Até proibido, mas era a condução da época, juntava um monte de banco no caminhão, os irmãos da igreja contratavam o caminhão para levar os irmãos para a congregação, e ia para lá, e não tinha preguiça não, e não tinha as facilidades de hoje, de água, de energia, de condução, de transporte, de metrô, de trem, de ônibus, não tinha nada disso, era na raça mesmo, era na força mesmo. E a igreja vai indo, e a igreja vai construindo, e a igreja vai congregando, e a igreja vai cultuando, e Jesus vai batizando, e Jesus vai salvando, e a igreja vai crescendo. Parece que o tempo não passa, parece que o tempo não anda, mas o tempo está passando, e as almas vão chegando, e os céus vão se abrindo, vão chamando os escolhidos, e a igreja continua crescendo, e a igreja fica pequena, busca-se mais terreno, começa a congregar, continua o desafio da obra, Perus foi, a igreja comprou vários lotes aqui que teve que vender para construir, mas não é possível, vender para construir é assim, quando você não tem, você tem que vender e construir com quem dá, não adianta nada ter um grande terreno e não poder construir. Constrói a igreja, cultuando lá em cima e cultuando embaixo, na tenda. Eu tenho buscado a história de Perus, tem algumas dificuldades aqui de resgatar a história fotográfica da igreja, que era um pântano, um lago, uma lagoa, aqui embaixo, um tabual, bem aqui onde nós estamos, era uma lagoa tremenda, e até ali, e construiu-se a catedral ali naquele lugar, que chamava Igreja do Relógio, uma réplica de Madureira,
para o seu tempo, a sua época, em 1968, quando foi feito o projeto da igreja, era uma grande igreja na cidade de São Paulo. Não tinha igrejas grandes na cidade de São Paulo, mas os irmãos, com a coragem, com a raça, com a fé, foram para cima e construíram. E não tinha construtora, não, era mutirão mesmo. Os homens trabalhando e as mulheres cozinhando, fazendo lanche, fazendo comida, ajudando também, quando era possível, ajudando, e a igreja na doação, no voluntário, na força do voluntariado. Fez a igreja. 1968 a 75, inaugura-se a igreja do relógio. Demorou 7 anos, praticamente, quase 8, para fazer a igreja do relógio. Era uma grande igreja, bem construída. Meu Deus, quase que precisamos usar míssil para destruir ali o que estava pronto ali agora, para tirar as vigas, as colunas, baldrames de baixo. Saiu mais de 3, 4 toneladas de ferro que foi reaproveitado na construção agora, nas construções dos acessos e tudo mais. E a igreja construindo. E a igreja... Sabe por que esse detalhe precisa ser relembrado? Que é tão bonito você chegar assim e falar, meu Deus, Neemias reconstruiu Jerusalém, reconstruiu os muros, reedificou os muros, recolocou as portas, substituiu as portas queimadas a fogo, olha que maravilha, contou todo mundo novamente quem tinha direito de morar dentro do condomínio de Jerusalém e chamou os moradores originais, naturais, para tomar posse de novo. Que maravilha, não é? Mas o que Neemias passou para fazer aquilo, só a misericórdia, só a misericórdia. Mas quando fez também, ele falou, quem vai morar? Um monte de gente se apresentou e disse, eu tenho raiz aí, eu sou da família tal, eu sou da família tal, eu sou da família... Vamos ver aqui, vamos puxar no livro aqui se você tem origem aqui mesmo. Se você tiver origem, você passa esse portão e mora aqui dentro. Se você não tiver origem, você vai ficar para fora. Porque só pode amar, aleluia, Jerusalém, quem mora nela, quem contribui nela, quem participa dela, quem tem origem nela. Só gosta da igreja quem tem o coração, a igreja dentro do coração, tem a igreja na mente, tem a igreja no espírito, pensa noite e dia. Ele levanta dizendo assim, hoje tem culto ou não? Não, hoje não tem, mas não tem culto hoje? Vamos arrumar um lugar para nós ir? Não é possível. Não existe um dia que o crente não pense no culto, na casa do Senhor. Não existe. E a igreja vai sendo construída. 75. Inaugura-se a igreja. E começa de novo, continua. Da igreja de cima para a igreja de baixo, culto lá e culto cá, plena obra. Eu tenho uma vaga lembrança de 7, 8 anos de idade, quando estava construindo a igreja, piso de terra ainda não tinha piso, chão batido, e fazia-se eventos, fazia os cultos maiores, reunia-se aqui nos cultos maiores, que não cabia mais na igreja de cima, E dali para frente, eu ficava olhando assim, meu Deus, isso aqui é um estádio. Eu não tinha cabeça o que era estádio, nem ginásio esportivo, não sabia a dimensão de tamanho, eu era menino. Na inauguração da igreja estava tão socado, 2 púlpitos, um em cima, outro embaixo, 2 púlpitos, lotado. Eu estava lá no final da segunda galeria, perto de uma cabine que tinha lá no canto, socado lá, no meio da multidão. Eu tinha 14 anos. Eu estava lá em cima. Muita gente na igreja. E Perus começou a receber a graça de Deus, o tratamento de Deus, como Jesus realmente ama a igreja. Nós somos o que somos, não é porque nós somos bons, não. É porque Jesus nos ama. E Ele se entregou por nós. E Ele ama de paixão. Quando alguém diz, agora a igreja vai acabar, essa pandemia vai espantar todo mundo que não vai sobrar ninguém. Jesus falou, eu falo com os meus e os meus me ouvem.
Eu converso com eles, ou aqui ou distante, e eles ouvem a minha voz. É eu nele, aleluia, e eles em mim. A igreja do Senhor continua. Aleluia. 2002. Nós assumimos aqui. E eu comecei a riscar, falei, vamos aumentar a igreja, que não cabe congresso, não cabe mais nada, vamos aumentar a igreja. E na minha mentalidade pequena, falei assim, vou comprar os fundos e jogar a igreja para a divisa. Mas tinha uma dificuldade tão grande em Perus, de leis. Perus é uma área de ponta da capital, é praticamente uma área militarizada, foi área militar, de proteção militar, há muitos anos atrás, e por ser uma área de proteção, o último bairro da capital, na zona noroeste de São Paulo, ele é de canto. Ninguém nunca se interessou por mudar zoneamento, por permitir prédio, ninguém nunca se interessou em aumentar, as autoridades também não tinham interesse por aqui ser grandes reservas de latifúndios, de empresários e tudo mais, que vivem aqui e sempre exploraram aqui, da forma que bem quiseram. Vamos aumentar a igreja, mas precisa mudar a lei, precisa acertar vereador, precisa eleger vereador. Era um projeto difícil e demorado. De repente, a lei muda e abre-se uma porta. A ponto de Deus mandar alguém dizer assim, vocês querem fazer o que aqui? A igreja. Não, para fazer a igreja precisa mudar a estrutura do bairro. Então vamos mudar a estrutura do bairro, nós vamos lutar, vamos interferir, vamos pleitear, vamos dialogar e queremos mudar a estrutura do bairro. E muita gente não queria, e começamos a debater com a assistência da igreja, com a associação da igreja, começamos a participar de reunião, e Deus foi colocando a mão, foi mexendo, e Deus fez muito mais do que nós pensamos ou pedimos, muito mais. Quando alguém disse, compra esse terreno, pastor, e faz uma igreja maior, porque aqui não cabe mais. Falei, mas cadê o dinheiro? Não, mas Deus proverá. Mas parece que é uma coisa tão automática de Deus proverá, que está mais para o lado da dúvida do que do lado da fé, né? Mas é Deus proverá mesmo. Se Ele não prover, quem é que vai prover? Pastor, compra o terreno, e esse terreno era muito caro, não tem como comprar esse terreno, não tem dinheiro, não tem como. Perus tem compromisso grande com muitas igrejas fora, muitos trabalhos, muitos obreiros fora de São Paulo, no interior, em outros estados. Perus tem uma enorme gama de trabalho, não tem dinheiro para isso. Isso é uma coisa doida, não tem. Nunca fui de tomar dinheiro emprestado em banco, de agiota, nunca fui, nunca segui essa linha. Falei, Deus vai ter que fazer outra coisa. Aí foi preparando, vai fazendo. Quando nós descemos 5 metros aqui, para baixo aqui, esse piso foi tirado 5 metros de terra, mais ou menos, nessa ponta aqui. Aí tirou, as empresas vieram e Deus mandou gente para ajudar, para facilitar, e nós conseguimos tirar, limpar. Eu estava pensando num projeto de tirar a terra em 1 ano. Apareceu um homem e falou, eu tiro em 30 dias. Falei, mas eu não tenho dinheiro para te pagar em 30 dias. Não, mas o senhor vai. Deus vai te abençoar, o senhor vai me pagar. Não precisa ter pressa, não. Começa uma parte agora, depois vai me pagando. Eu falei, mas você manda? Eu até duvidei, a benção era tão grande, o cacho de uva era tão grande, que às vezes a gente gasta mais tempo em duvidar do que em acreditar. É assim ou não? Deus fala, vou te dar um terreno. Aí fica assim, mas como é que eu vou construir? Problema é de Deus. Se Ele falou que vai te dar, Ele não vai dar um terreno para você morar no relento. É o começo de uma obra. É o começo de uma obra. Aleluia. O senhor tira mesmo? Tiro. Mandou. Tinha uma obra da Marginal lá, aqueles caminhões, aquelas empreiteiras grandes limpando a Marginal, o Tietê, limpando. Ele falou, vou tirar meus caminhões, vou pôr aí e vou limpar esse terreno. Mas foi uma coisa tremenda.
Tremendo. Não vou falar de obstáculo, porque aqui nós temos que falar de bênção. Hoje, no obstáculo, impedimento, embaraço, não tem vez aqui. Eles são todos vencidos, todos vencidos. Se você fica fazendo planejamento, considerando obstáculo, problema e embaraço, eu estou profetizando aqui, hein? Esqueça eles. Olhe para o alvo, olhe para a vitória, porque o Senhor garante vitória. Problema já é vencido. Aleluia. Eles vieram entrar aqui, limparam o terreno, foi lá embaixo. Saiu 1.000 caminhões de terra. 1.000 caminhões de terra aqui, a grosso modo. E as empreiteiras que vinham, deixa eu trabalhar nessa obra, quanto você quer? Eu quero 200. E o outro? Quanto você quer? Eu quero 150. E o outro? Eu trabalho por 90. Aí era tão barato em relação aos que cobravam caro que a gente duvidava. Mas será que tira mesmo? Será que tira mesmo? Aí Deus vinha e confirmava. E confirmava. Tira. Depois que tirou, aí eu coloquei a mão na cabeça. Tenho mania de andar no quintal da igreja, no pátio da igreja, nas madrugadas. Eu tenho mania. Não é? De andar orando. Eu vou lá, dou a volta por trás, sempre fiz isso. Na obra eu subia lá em cima, de madrugada à noite. Pastor, você é meio xarope. Sou mesmo. Todo homem de Deus tem o seu lugar de retiro, tem o seu lugar de conversa com Deus. Não é na frente de uma televisão que Deus vai se revelar a você. Não é, aleluia, em qualquer lugar que Deus vai se revelar a você. Depois que tirou a terra, que saiu tudo terreno limpão, e agora? Agora tem que entrar o projeto. Tem que entrar. Falei, Senhor, uma coisinha, o Senhor mandou fazer. E o dinheiro? E eu andando no chão, de madrugada. Ele disse, dá uma olhada nesse prédio. Eu olhei no prédio ali da catedral, na lateral. Quantos irmãos tinham? Meu pensamento assim, ele fabricando e ele mesmo respondendo, meu pensamento. Quantos irmãos tinham quando começaram essa obra, projetaram essa obra e fizeram essa obra? Quanto eles tinham em caixa? Nada. E o que eles precisaram? O que eles precisaram para fazer? Fé. Só isso. Mas que Deus mandou e fizeram, foi. Ele falou, então, faz as contas. Falei, não entendo nada. Se existe uma conta que eu tinha pavor na escola, não era muito bom de física, passava para quebrar, fazia para quebrar o galho e passar, né? Mas aquele y elevado ao quadrado vezes x, não sei o que lá, e tal. Falei, essa conta não fecha. Faz. Quem vai pagar a conta sou eu vou pagar a conta. Veio um empresário grande da Itália, dono de televisão, uns irmãos grandes da Itália. Conheci e eles quiseram conhecer a catedral. Eu falei, meu Deus, quem sabe Deus toca no coração deles, porque do euro por real tem uma diferença de 7 vezes no mínimo. Não é isso, Cleber? Mais ou menos 7. Quase 8. Euro por real. Imagine o nosso real para onde fica se comparar no euro. Eu falei assim, dinheiro na mão desses homens é capim. Ele vai dar uma oferta aqui e vai abençoar. Ele chegou assim e disse, no meio da estrutura aqui, da estrutura de construção, pastor, eu tenho uma palavra para o senhor. Qual é a palavra, irmão? Ele disse, Deus mandou o senhor fazer a conta, que ele vai pagar todas elas. Agora, você quer uma promessa ou quer uma palavra do homem que não pode cumprir? O que você escolhe, irmãos? Quer uma promessa de Deus ou quer uma palavra de homem que não tem subsistência, não tem condição de cumprir? O que é que você escolhe? A promessa. E nós sentimos que a promessa é verdadeira, é fiel e vai se cumprir porque nós estamos no lugar certo. Para isso Deus nos reuniu, Deus preparou o lugar, o santuário, o tabernáculo, aleluia, para nós ouvirmos Deus falar e nos comunicarmos com Ele. Com Ele. Deus não falou os apertos que a gente iria passar. Não falou. Se falasse, a gente corria. Fala, Senhor, é um prazer enorme, mas essa obra não é para mim, não. O Senhor manda outro que eu não tenho coragem de fazer isso, não. Mas Ele não só falou de construir, como falou assim, eu vou te dar os arredores aqui de volta. Eu vou te, como é que é? Eu vou te dar os arredores.
graças a Deus, eu nunca duvidei de profeta. Profeta de Deus, não profeta de macarronada de domingo à tarde. Profeta de Deus. Vou te dar o prédio, vou te dar o prédio, vou te dar aqui, vou te dar ali. E os teus inimigos não subsistirão. Mais de 20 processos judiciais contra nós. Todos eles vencidos em nome de Jesus. Todos eles vencidos. Vencido não quer dizer que a gente não pagou ninguém, não. Pagamos sim, pagamos até 2 vezes. Porque tem uns camaradas mentirosos, enganador, que ele pensa que tirar dinheiro da igreja é fácil. Ele não está roubando a igreja, está roubando é a Deus. Depois a conta fica lá para frente para acertar. Depois a conta fica lá para frente. Mas Deus deu vitória. Deus deu vitória. O dono da esquina aqui chegou e disse: pastor, o seu Deus é bom mesmo, é poderoso mesmo? O senhor sabe que eu tenho dinheiro. Se o senhor fizer uma oração e a minha visão se restabelecer, eu vou ser crente e vou ajudar essa obra. Eu falei: meu amigo, você se enganou redondamente. Primeiro, que se o senhor for curado, Deus é Deus. Se o senhor não for curado, Deus continua sendo Deus. Deus não precisa do seu dinheiro para lhe provar nada aqui. Deus não precisa da sua oferta, do seu dinheiro. Deus precisa da sua fé. Se o seu coração se abrir, Deus pode achar graça e resolver o seu problema. Do contrário, não tem acordo com Deus. E ele não veio e continuou do mesmo jeito e virou nosso inimigo depois. Mas Deus deu vitória em tudo. A igreja começa a cultuar debaixo de uma tenda, numa tenda do tamanho desse terreno, com 2 plenários. O povo de fora vinha: pastor, isso é uma loucura. Eu falei: é mesmo, as coisas de Deus é louca mesmo, é mesmo. E Deus foi dando graça, e conseguimos vencer. Mas e aí, pastor, o que tem a ver o apóstolo Paulo com o apóstolo Paulo falando do marido e da mulher e falando de Jesus e a igreja? O que é que tem a ver? Agora que nós vamos acertar. Quando há um casamento, apesar que os casamentos de hoje, grande parte deles a pessoa faz assim: eu vou no risco. Se der, Deus. Se não der, divorciar é rápido. Com a mentira você divorcia em 24 horas e casa em 30 dias. Depois pode divorciar de novo e também casar de novo. Não tem problema nenhum. Isso é a lei dos homens. Isso é a lei dos homens. Os homens fazem leis de acordo com o coração do povo. Fazem leis de acordo com o coração do povo. Tem a lei de concubinato, tem o reconhecimento de união estável e por aí vai. As misturas que o relacionamento se comporta, não é? Esposa só tem uma. Esposa só tem uma. Agora, companheira, o que mais? Companheira, amante e outras mais, tem de monte. A sociedade dá o nome que quiser. Dá o nome que quiser. Mas o apóstolo Paulo, olhando para a igreja, falou: eu preciso falar a linguagem mais espiritual para esses crentes. Eu já falei de tanta coisa, Pedro falou, agora eu vou falar num sentido espiritual. Eu preciso cravar na mente dos crentes qual é o sentido do casamento. E eu preciso trazer um exemplo forte. E ele traz o casamento de Cristo e a igreja. O casamento de Cristo e a igreja. E ele começa dizendo desta união, os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitavos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido, aí a mulher fica meio brava assim, só de ouvir o começo do versículo. Não, calma que também tem para o marido. Calma que também tem para os dois. Porque o marido é a cabeça da mulher e a mulher cabeça deixa eu colocar o óculos aqui, senão não vai. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Quem é o dono da igreja, irmãos? É Jesus mesmo? Será que Ele é dono de toda a igreja? De todas as igrejas? Não. Eu acredito que algumas igrejas têm dificuldade. Tem uns irmãos que ficam preocupados comigo. Fica tranquilo, sou crente, educado, polido, eu sei falar, mas também não vou correr, não. Tem gente que pensa que igreja é qualquer lugar que Deus está lá. Não, senhor. Igreja é igreja. É o lugar que se prega a palavra, que se ensina a palavra, que se vive a palavra, que se adora ao Senhor, que se santifica o nome do Senhor. Aleluia. Uso e costume não mata crente, não. O que mata crente é pecado. Diga pecado. Isso mata crente. Já vi muita gente morrer. Na esteira da fé aí, já vi muita gente. E há alguns parados que não conseguem se levantar. O que fizeram, não sei. E também não me interessa. Deus sabe. O que fizeram, não sei. Mas muita gente morta pelo caminho, que não tem reconciliação. Tem mais gente fora, mais crente fora do que dentro. Por quê? Não sei. Precisa perguntar para o noivo, para o dono da igreja. Por quê? E nós também olharmos por nós mesmos, para não cairmos no mesmo embaraço. Mas Ele próprio, Jesus, é o cabeça da igreja. Assim as mulheres sejam sujeitas a seu marido. Está falando de relacionamento, está falando de companheirismo. Nós temos 10 deveres do marido em Efésios e Pedro. Primeiro, amar a esposa. A esposa. Será que Cristo ama a igreja ou não? Sim. Mas será que ama mesmo? Você é capaz de afirmar, bater o pé no chão e falar, ama, pastor, ama, pastor. Mas a gente precisa ter um olhar mais afinado. Nós não podemos viver a vida inteira como se o nosso casamento fosse de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, como que se... Não, senhor, é uma aliança duradoura, ela é eterna. E quando terminar aqui, ela segue na eternidade, aí entre nós e Cristo. Os hinos que nós cantamos dão um parâmetro da vida espiritual de cada crente. Às vezes eu fico pensando assim, será que os crentes estão entendendo o que nós estamos cantando? Será que estão entendendo? Que cantar um hino assim, quem te viu na prova e não te ajudou? Como é que é? Vai te ver na bênção e vai se arrepender. Eu falo, meu Deus do céu, eu que não pule cedo de casa, não levante cedo, não vai estudar, não vai trabalhar, não vai ganhar o pão para ver se alguém vai ficar, se você engorda só com o olhar dos outros. Não, senhor, é cair para cima. Jesus falou para Josué, levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. Deus não trabalha com preguiçoso nem com braço curto. Aleluia, aleluia, Deus ajuda, Deus fortalece, aleluia. Amar a esposa, Efésios 5, 25, depois santificar a esposa. Será que o homem que santifica a sua mulher, ele vive brigando, aprontando, trazendo imundície para a sua casa, permitindo que o mundo tome conta da sua casa, que Baal tome conta da sua casa, a mentalidade pornográfica da televisão, do celular, das mídias, tome conta da sua casa, ao invés de santificar a sua casa? Tem um hino que diz, o hino 362, me ajuda aí. Esse hino só crente que entende, viu, irmãos? Pastor, eu tenho dificuldade de entender esse hino. Então vai lá, canta ele umas 20 vezes que você vai entender. É hino só para crente. Só para crente. Só para crente. Esse hino canta a comunhão de Cristo e a igreja. Comunhão do noivo e da noiva. Cristo e a igreja, que é a noiva. Que é a noiva. Presta atenção. O Espírito
Espírito? É o Espírito Santo. Quem é o noivo? É Jesus. Quem é a noiva? É a igreja. Aleluia. O Espírito Santo, aleluia, é o consolador da igreja e o noivo sonha com ela. Já pensou o relacionamento? Nós não somos melhores que ninguém, não somos melhores. Às vezes as pessoas me provocam para ver se eu reajo. A pessoa escreveu ontem assim, também uma igreja grande, ontem escreveu, hoje, com o anúncio do desfile, também uma igreja grande que humilha os pequenos. Eu não entendi, foi nada. Aí eu falei para o pessoal, tira essa mensagem daí, que essa mensagem aí não ajuda em nada. Foi elogiar e acabou falando bobagem. A noiva, a igreja é a noiva. Tem igrejas maiores que a nossa, muito maiores que a nossa. A igreja da Coreia tem um coral de 10.000 vozes na igreja. Agora, de quem é a igreja? É dos coreanos ou é de Jesus? Templos enormes. Tem templos, e os templos pequenos perdem para os grandes? Perde para os grandes? Não. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A igrejinha está começando lá no salãozinho, na sala de casa, na garagem. Nós temos várias igrejas em garagem. Na sala de casa, pastor, abriu uma porta aqui, posso reunir os irmãos? Pode reunir os irmãos. Depois vai crescendo, aluga um salão, depois vai crescendo, compra o terreno, faz a igreja e vai subindo e vai andando. A noiva do Cordeiro vai tendo vida, vai sendo santificada, vai sendo purificada. As almas vão chegando, afinal de contas, o Espírito está dizendo, vem. A noiva diz, vem. A igreja diz, vem. Jesus diz, vem, vem. É o casamento perfeito entre Cristo e a igreja. Sabe essa graça que você sente quando entra no lugar de adoração? Não é do pastor, não é dos obreiros, não é das suas amizades na igreja. Sabe essa graça? Sabe esse contentamento que não tem preço, Esse contentamento é o noivo conversando com a sua noiva, através do louvor, através do testemunho, através da palavra, através do incentivo, muitas vezes através da noiva chorando, e ele acalmando a noiva, ele falando à noiva, protegendo a noiva, santificando a noiva. Aleluia. Muitos tentaram descrever ou descreveram em Cantares de Salomão, aleluia, fala sobre a igreja, menção maravilhosa, poética sobre a igreja, chama a igreja de jardim fechado, chama ela de uma pomba, um exército de bandeiras, uma coisa tremenda, gloriosa. O que é isso? É a igreja, aleluia, é a igreja. O apóstolo continua que é dever do marido, e Jesus tem esse compromisso com a sua igreja. É dever do marido, Efésios 5:29, sustentar, alimentar e sustentar a esposa. É dever dele nutrir, suprir, garantir o sustento, a alimentação, aleluia, da esposa. Efésios 5:31 vai dizer também de unir-se à esposa. Deixará o homem seu pai e sua mãe, desde Gênesis também menciona isso, e unir-se-á à sua mulher. Há muitos lares arruinados, acabados, porque os filhos casam e os pais não tiram a mão do casamento, não tiram a mão da família. Ao invés de ser bênção para os filhos, é tropeço para os filhos. Pais que não amam, conheci gente, tenho 30 anos de pastorado, pela misericórdia de Deus, pouco ainda, mas 30 anos de pastorado, eu já vi que solução de casamento, só Jesus tirando, e tirou a sogra.
A sogra era uma perturbação para o casal. Casal em vias de fato, em vias de divórcio, acabando. Quer dizer, o filho e a filha casam, mas não deixa ir, mas não tira a mão, ao invés de usar a mão para ajudar, para abençoar, função de pai, de sogro e de sogra, aleluia, é de abençoar os seus filhos. Parece que quando a filha casa ou o filho casa, ele perdeu um dentro de casa. Não, senhor, ele ganhou mais um, na responsabilidade de orar, de abençoar, de ser companheiro, de ajudar, de compartilhar, não de interferir. Tem endereço certo, o que eu estou falando aqui. Endereço certo. Aleluia. Jesus protege a igreja, trabalha com a igreja, fala com a igreja. É dever do marido proteger a esposa, Efésios 5, 27. É dever do marido entender a esposa. Será que Jesus nos entende, irmãos? Será que Jesus nos entende ou não? Entende ou não entende? Você acha? Não, Jesus não sabe, pastor. Pastor, Jesus não sabe a luta que eu passo, pastor. A Bíblia diz que ele, como um homem, em tudo foi tentado. Ele sabe que é uma zombaria, ele sabe que é uma humilhação, ele sabe que é uma depreciação, ele sabe tudo do ser humano, ele sabe tudo, ele sabe o que é injustiça, ele sabe de todas as áreas do ser humano. Quando você abre a boca para falar com ele, na verdade ele está sabendo o que é que você vai colocar, porque ele vai lá nas entranhas, aleluia, do seu íntimo, lá no recôndito da alma, no porão da sua alma, e já fez a leitura, o que é que você precisa. Só que você precisa falar. Tem uns irmãos tão preguiçosos, irmão em geral, né? Tão preguiçoso. Não, Deus sabe o que eu preciso. Tá bom, que ele sabe que você, mas se você não falar, como é que faz? Ele não vai ficar adivinhando sua vida, não. Não vai ficar adivinhando sua vida, interpretando sua vida. Pelo menos dobre o joelho, confesse, fale, se humilhe, busque, grite, chore, fale, se alegre, dê risada, mas fale com ele. Fale com ele, agradeça, se alegre na presença dele. Aleluia. Isso é comunhão. 1 Pedro 3, 7. É dever do marido honrar a esposa. Será que você se sente envergonhado por ser crente? Se sente envergonhado? Olha, ser crente não é fácil não, paga um preço caro. Mas que preço você paga? Não, eu tenho que ficar correndo dos meus amigos. E quem é seus amigos? Seus amigos, você deve alguma coisa para eles? Foi ele que morreu na cruz para salvar, comprar a sua salvação, a sua vitória, a sua liberdade. Foi seus amigos que pagou esse preço? Não, é que eu fico meio envergonhado. E daí que fica envergonhado? Você tem que ser testemunha. Paulo falou a Timóteo dizendo assim, fale, pregue, insista, a tempo e fora de tempo, use qualquer argumento. Nunca teve um tempo tão propício de se pregar o evangelho como agora, no tempo do aperto, porque não tem uma pessoa que não reclama, não tem uma pessoa que não esteja com medo, não tem uma pessoa que não esteja aterrorizado com medo, já tem outro que já está sofrendo por antecedência, mas será que vem a terceira onda? Bom, se vem a terceira ou a quarta ou a décima ou a primeira, eu não sei. Só sei que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O salmo que o pastor leu aqui, ele nos ajudará ao romper da manhã, lá na praça. Ele nos ajudará ao romper da manhã. Aleluia. As nações se embraveceram. Aleluia. Mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Honrar a esposa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ajude a esposa. Mas quanta lei, quanta balela tem para proteger a mulher da unha dos homens. Mas homem caído, homem sem Deus. E é interessante como a desgraça propaga. Eles levam a desgraça para a televisão e mostra,
matou a namorada, matou a noiva, matou a esposa, matou a mulher, matou a mãe. Aí no outro dia vai outra notícia, no mesmo sentido, na mesma batida, matou. Mas põe a cabeça da igreja e vê quantos mataram aqui dentro. Quantos mataram na família dos crentes? Quanta gente morreu dos crentes? Quanta gente morreu? Quanta desgraça se apoderou de nós? Nenhuma, sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre nós. Aleluia. O noivo cuida da noiva. O noivo protege a noiva. O noivo dá vida pela noiva. Aleluia. Aleluia. Por último, o marido deve ouvir a esposa. Um comparativo muito forte, mas Abraão aceitou o conselho de Sara para ter filho com a concubina Agar, e depois esse problema virou um problema quase que indissolúvel. Não fosse Deus intervir, tinha atrapalhado todinho o pai da fé no projeto de ser abençoado. E quando Sara falou, não, eu quero essa mulher, eu quero ela fora daqui. Ela não vai herdar com meu filho, não. Meu filho vai crescer, e como é que fica esse negócio agora? E começou um ciúme crescer, e Abraão ficou mesmo apurrinhado. E foi orar, porque Deus só fala com a gente quando a gente ora. Às vezes o texto não discorre, mas a sequência ele fala com Deus e Deus fala assim, não, ouve a tua esposa, o que ela está falando tem razão, tem que mandar Agar embora mesmo. Pode ficar tranquilo, eu sei fazer, eu vou cuidar de Agar no deserto com o menino, porque vou fazer dele uma grande nação, mas o seu ninguém vai herdar com a sua promessa. Faz o que ela te pediu. A mulher pediu, às vezes o marido é tão encrenqueiro com a mulher que ele fica colocando obstáculo. Você acha que Jesus fica colocando trava no nosso caminho, irmãos? De crente? Hoje não pode, agora não pode, agora mudou, agora a lei, o costume é assim. A lei, o costume é assim. Mudou, agora a doutrina mudou. Jesus fica fazendo isso conosco ou não? Não, não fica. Tem um Espírito Consolador que rastreia o coração dos crentes. Aquele crente que dá lugar, aquele crente que tem uma vida de comunhão, ele fala, Senhor, posso ou não posso? Bom, está escrito que tudo é lícito, só que se você fizer, o seu coração já está reclamando antes de você fazer. O que é que você acha? Faz o que o teu coração manda. Mas, Senhor, o Senhor não pode me autorizar? Senhor, é muito culto, eu ir na igreja de domingo, de terça, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. O irmão falou para mim, esses irmãos não vêm. Falei, é mesmo? O senhor vem no culto que eles estão ou não? Ele falou, não, nem todos eu venho. Então como é que o senhor está julgando os irmãos que não vêm? Tem irmão que ele vem num, não dá para vir, vem no outro, cansou no outro, mas ele vem no outro, não dá para vir no outro, ele vem no outro culto, mas que vem, vem. Mas que vem, vem. Agora tem aqueles que não vêm dia nenhum. Não vem dia nenhum. Ele põe uma televisão de 1 metro na frente dele e fala assim, hoje eu vou ficar em casa relaxando. Jeremias tem uma palavra dura para o relaxado, né? Jeremias, é o apóstolo, não é o pastor aqui não. É o profeta, aliás, o profeta. Mas Jesus cuida da esposa de uma maneira especial. Essa esposa chegou aos 74 anos, não sei quantos anos para frente nós vamos andar, quanto tempo nós vamos andar juntos, não sei, só sei que no final nós seremos recebidos todos por Ele na sua glória. Aqui, perguntaram para ele, mas o que é que eu ganho aqui? Ele disse 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. E no futuro a vida eterna. No futuro a vida eterna. Às vezes as pessoas ficam impressionadas de ver a história da rainha da Inglaterra. A mulher que já enterrou vários reis, vários presidentes da república, várias autoridades,
e parece que não morre, mas vai morrer, não tem como. A natureza humana não passa de 110, de 120, não passa. A natureza humana, o tabernáculo material, físico, vai se desfazendo, não tem como. Vai ter que ser transferido, com toda aquela glória, Já pensou, irmãos, que felicidade da rainha ser a dona de uma igreja? Ela é a dona da igreja. Os pastores são nomeados por ela. Aliás, a mensagem só prega se eles autorizar, se o reinado autorizar. Mas graças a Deus que na igreja do Senhor Jesus, quem dá a voz de comando é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Você fala assim, mas eu quero conhecer a guarda da rainha. Não, eu quero conhecer a guarda do céu. Eu queria que a minha mente viajasse um pouquinho para conhecer o que é que Deus tem preparado para a igreja. Mas a Bíblia diz, tem um hino que diz assim, o gozo do cristão, apenas gotas são do mar de bênção em Sião. Segunda estrofe. Estou muito feliz de ver a boa mão do Senhor, muito feliz. 74 anos, quando a noiva olha para a sua mão, uma aliança de 74 anos, quantos percalços ela venceu? Quando o noivo olha para a mão e vê uma aliança de 74 anos, quantos percalços, quantas perseguições, quantos apertos, mas quantas vitórias, Se tu quiseres hoje vem a Cristo, alma sequiosa, tu beberás, te fartarás da alma maravilhosa. O Espírito desvém, toma desvém, e toma de graça da água da vida. O Espírito desvém, a noiva desvém, e toma de graça da Um dos pontos fortes do casamento, talvez o mais forte, o mais alto ponto do casamento, é o diálogo e o amor. O diálogo. Se não houver diálogo, não tem vitória. O amor não desenvolve. E graças a Deus, entre Cristo e a sua igreja, o amor é forte. O amor é forte. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Poste os trabalhos da igreja na rede social, no seu grupo de amigos, no seu grupo, nas redes sociais, o desfile, as comemorações. Poste, evangelize, fale de Jesus, promova o nome de Cristo entre aqueles que não conhecem a Deus ainda. Deus abençoe, em nome de Jesus. De Perus, desde 1947,
abençoando o Brasil.